pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade. O conteúdo é sempre diferenciado, mas hoje vocês vão perceber que sai um pouquinho da normalidade, sim, né? Sim. Estamos sempre viciados na técnica, né, Gi? Mas a técnica precisa de um apoio, né? Com certeza. Não tem como ser técnico e não ter nenhum tipo de suporte ou tipo apoio, né, em backstage aí. Com certeza. E antes da gente entrar no nosso tema, fiquem curiosos aí, mais alguns minutinhos, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que permitem manter o nosso canal no ar. Isso aí. Nosso muito obrigado à Procrio, à Suprema, à Soncine, à Imper Solutions e ao IDD. Muito obrigada, pessoal, por permitir manter aí esse canal no ar. E hoje, pessoal, o nosso tema, a gente vai falar da importância do autoconhecimento e principalmente do domínio, do controle interno para o sucesso profissional. A gente fala muito de técnica, de engenharia, de assuntos técnicos, os problemas de obra e tudo mais. Mas e o lado humano, né? E o lado humano da coisa? E o autoconhecimento, né? E saber lidar consigo mesmo, saber lidar com o outro. Será que isso influencia no sucesso profissional, Gi? Ah, não tenho dúvidas. E agora, você falando exatamente assim, eu já lembrei do episódio do Kirk, que ele fala que verdade. A gente precisava ler as pessoas, que né? ele fez um curso de neurolinguística, porque ele é perito. Então, e a gente, como que a gente lê as pessoas se a gente não se conhecer? Eu acho que isso é muito importante, na verdade. Exatamente. E a gente trouxe uma convidada muito, muito, muito especial, muito querida, né? Já conheço há bastante tempo, né? Já fiz muitos trabalhos com ela, também temos laços familiares, né? Quem que tá com a gente hoje, Gi? Fala um pouquinho aí. É um currículo diferenciado, né? É diferente, né? Não estamos acostumados, assim. A gente sempre fala, ele é engenheiro civil, ou ela é engenheira civil. Não, Arquiteto, engenheiro. Hoje nós trouxemos uma pessoa que é graduada em Direito. Olha só, começamos por aí, bem diferente. Já vamos começar no currículo peso, né? Mas e aí, olha, ela é mentora de liderança, ela é treinadora comportamental, ela é palestrante e terapeuta. Seja bem-vinda, Tamires. Tamires Mello. Bem-vinda, que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É uma alegria. Nós que agradecemos aí você ter aceitado o nosso convite. Conta para nós aí, para os nossos ouvintes, nossos seguidores. Né? Eu esqueço a palavra, olha seguidores. Isso. É que a gente é antiga, né? Não, a gente não revela a idade, mas a gente, pelo o jeito de falar, a gente acaba entregando, mas tudo bem. Conta para nós como que você, de advogada dessa parte de direito, foi para a parte de mentoria de liderança, parte comportamental. Humano. Conta para nós aí, você caiu de paraquedas ou foi uma escolha? Legal, é um assunto que gera curiosidade, né? Então, assim, toda transição tem a sua história, a sua jornada, então é um assunto que gera curiosidade. E sim, eu sou advogada, né? Então, eu finalizei a minha formação, estava caminhando ali, eu não já me interessava pela área da advocacia, né? No final da faculdade. Advoguei um pouco ali inicialmente, né? Para a prática e tudo mais, estava seguindo para a área de concurso público, mas aí também não me identificava. Então, assim, chegou naquele momento de realmente exercer, né? Ir para a parte prática. Eu não me identificava ali, né, com aquele caminho, e eu gostei muito, assim, de ter cursado Direito, né, eu acho que atingiu o propósito que tinha para mim de ter esse conhecimento, né, acho que para a vida mesmo, mas, como eu falei, né, então, assim, não fui me encontrando ali naquele final. Isso começou a me trazer muito questionamento, né, então, eu lembro que eu ia por cargos ali, falava, meu Deus, será que eu me vejo ali, me vejo aqui, e não me via ali realmente me identificando com nenhum lugar, e aí, curioso que eu até fiz, né, na época eu estava para concurso, eu fiz algo que a gente vai falar hoje aqui de autoconhecimento, como o autoconhecimento realmente, a gente fala que liberta e realmente vai construindo esse caminho pra gente de uma forma mais clara, né, vai trazendo clareza, e eu cheguei a fazer na época um processo, né, de coaching pra parte de concurso mesmo, né, então, pra me preparar, enfim, pra estudar. E aí, o meu coach, ele falava, né, se conecta com a sua versão do futuro, com a juíza, eu estudava na época, né, para ser juiz estadual. E aí, ele falava e eu não me identificava, e aquilo foi realmente ficando muito evidente para mim, o quanto que não fazia sentido, né. E aí, me conhecendo realmente, né, depois tendo decidido fazer essa transição,
aquele momento do sufoco, passei também, né? Quando a gente vai fazer a transição, a gente A não insegurança, sabe... né? Insegurança, mas a gente fala assim, não sei o que eu vou fazer, né? Só sei que esse caminho não é, mas o que eu vou fazer, né? Você Aquela vai angústia. caminhando no escuro, né? É difícil. Exato. Hoje, sim, a gente está com um mercado muito mais desenvolvido e preparado, né? Para ajudar as pessoas a fazerem a transição profissional. Inclusive, no início, né? Trabalhando com desenvolvimento humano também, já atuei bastante nessa área. Mas é isso. Então, vivenciei esse momento também de angústia, de falar o que eu vou fazer agora. E aí, eu já comecei naturalmente, meu processo foi acontecendo muito naturalmente, né? Mas acho que por eu também já ter sido essa pessoa que já sempre estive em contato com desenvolvimento humano, né? Eu sempre busquei me conhecer, né? Então, já fazia terapia. E eu já tinha participado, né? Naquele momento que eu tinha decidido fazer a transição, eu já tinha participado de treinamentos, né? Então, de desenvolvimento pessoal mesmo. E lá eu já tinha falado, nossa, gosto disso, né? Em algum momento eu vou estudar sobre isso na minha vida. Eu achava que era quando eu já tivesse passado no concurso e tudo, como hobby. E como eu estava no momento de transição, né? Um dos passos é a gente explorar, né? Então, ir realmente ao encontro do que faz sentido pra gente. E aí, eu comecei, então, nessa busca, fiz, né? Meio a meio ali, né? Continuei estudando um pouco, continuei, né? Com a minha atuação ali no direito e também já fui migrando ali para as áreas que faziam sentido. Então, eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, estudei empreendedorismo social, enfim, fui fazer algumas coisas, né, porque eu achava que eu ia atuar, aliás, também na área social, enfim, então fui entendendo, né, migrando ali, e aí fui fazendo mesmo formações, né, então... Enfim, fui fazendo as minhas formações, e aí até que na segunda formação ali que eu tava já, né, que a gente ia fazendo algumas ali na bagagem, né, mas quando eu estava ali já na minha segunda formação, que eu já sabia que eu gostava de desenvolvimento humano e tudo, numa das técnicas ali, né, eu realmente me conectei, que eu falei, nossa, não tem como eu não continuar nesse caminho, né, então acho que a forma, essa certeza, né, que vem para cada um, acho que é muito individual mesmo, né, assim como o caminho, a escolha, mas para mim veio, né, dentro de uma técnica mesmo, em que eu vi como que a gente tinha, né, caminhos facilitados, caminhos que a gente poderia ressignificar questões profundas, né, de uma forma rápida, né, sem ficar sofrendo tanto. Às vezes a gente, né, fica ali demais, né? paralisado, né, em algumas questões. E aí eu falei, nossa, preciso levar isso para as pessoas, né? E aí então que eu falei, eu vou seguir, né? Que legal. E aí comecei a construir essa jornada no desenvolvimento humano. É bom, né, quando a gente escolhe, assim, na verdade você acaba sendo escolhido, né? Sim. Não é uma escolha sua, é lógico, tem toda aquela questão do autoconhecimento e você se conecta, né? Mas você acaba sendo escolhido, assim, na minha visão a profissão te escolhe, a profissão, Exatamente. a técnica, seja lá o que você esteja disposto ou fazendo, não sei. E aí você vai caminhando, você vai vendo que realmente faz sentido, né? Porque quando eu tava já atuando e tudo, eu falava, nossa, realmente, eu não me via como juíza, e nada contra, né, a área do direito, e quem cada um tem a sua escolha, mas é realmente você se conhecer, né? E ver o seu perfil de comportamento, o que é importante para você, como que você gosta, né, de fazer realmente, de exercer ali a sua profissão, atuar. Então, para mim, eu percebi que eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto, né, de estar, assim, em contato com as pessoas de uma forma mais próxima. E como que eu ia fazer isso como juíza, por exemplo, né? Por mais que eu traga a minha, né? Então, assim, exige uma formalidade. É claro que a gente adere ali, né? Certos papéis, certos formatos para exercer o trabalho. Mas, para mim, aquilo realmente não fazia sentido, né? Então, era muito rígido. E aí, realmente não tinha espaço, né? Para que outros talentos que eu tenho também, que eu possa, né? Eu sempre tive essa habilidade de fazer olhar e perceber o outro e tudo. Então, as pessoas falam, e é algo muito natural para mim. Então, fui percebendo isso na jornada, né? E claro, fui me desenvolver tecnicamente para poder, né, usar essa habilidade de uma forma profissional. Mas foi por aí. Nossa, que legal. Muito legal. Vem até alinhado com um pouco que eu tava pensando no caminho, que eu sou uma pessoa que eu penso demais. Eu falo, gente, se eu demorar tanto para tomar decisão, igual eu penso, eu vou ficar na mesmice, porque eu penso bastante, né? Mas eu tava pensando nisso, que eu tô até com a equipe de Imper lá da parte voluntária, né? E o pessoal me mandando mensagem, olha, fulano da sua equipe não veio ainda. E eu assim, gente... Não, então, eu trabalho, lógico, não tenho lá, trabalho para um CNPJ, mas eu também faço uma parte voluntária, né? E aí eu tô naquela balança nesse momento, assim, né?
o que eu quero mais. Porque são áreas diferentes, a área que ela atua como voluntário. Totalmente. E natural, sabe, surgir, acho que esses questionamentos também, eu falo, né, para as pessoas, a jornada profissional, ela é longa e a gente vai mudando como pessoas, né? Verdade. Então, dificilmente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a pessoa vai começar, né, naquela... E morrer naquela profissão. Naquela carreira, então isso já é algo que acontecia antigamente, mas hoje, né, as pessoas atuam de forma multidisciplinar, né? Ou então podem continuar na mesma carreira, mas fazendo coisas diferentes também, né? Aqui estão vocês, super inovando, né, com esse podcast. Então, é por aí, né? Eu sempre falo, né, para os meus clientes, se conectar mais com as possibilidades, né? A gente não precisa ser uma coisa, a gente pode ser uma coisa e outra, né? Verdade. Então, é o a gente somando, sabe? Tem tantas versões nossas, né? Ou que a gente conhece, ou que a gente ainda não conhece, e que a gente pode colocar a serviço do mundo, né? Então... Com certeza. Muito legal, Tamires. A aula já iniciou, né? Já. Porque eu já tô aqui tomando notas. Já, que gostoso. Tamires, o bate-papo vai ser muito legal. Que bom. E muito legal, assim, que você se identificou e encontrou a sua carreira através do seu autoconhecimento, né? Foi. Isso é muito legal. Bom, Tamires, eu falo por mim, né? Mas acho que a Gi também pode contribuir aí. Eu não sei, não posso generalizar, né? Que são os engenheiros, é o pessoal de exatas. Mas eu tinha muita dificuldade, eu nem imaginava, né, que existia toda essa questão do autoconhecimento e o quanto isso ajuda, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, né? Vocês sabem, as duas, eu já comentei aqui no canal também, já passei por algumas experiências meio frustrantes, né? Alguns traumas que aí me levaram à busca do autoconhecimento, a saber lidar com as pessoas, a saber lidar com as situações, com os problemas, situações de pressão. Então, entender por que em algumas situações eu tinha aquele determinado comportamento que me fazia mal. Só assim é que eu fui entender, né, a importância do autoconhecimento e principalmente, que é o que você comenta e vai falar melhor pra gente, de se autoconhecer, mas principalmente saber, né, ter esse domínio interno. Então, eu queria que você falasse aí, que eu falei, né, nós somos engenheiros, a maior parte dos nossos ouvintes, seguidores, são da área de construção. Mas o que é o autoconhecimento? E por que ele é importante? E como que a gente aprende a lidar com ele? Vamos lá, perguntas bem profundas, né? Você tá vendo, né? Esse episódio será profundo, gente. Muito. Sim, vamos lá. Bom, primeiro só quero também aproveitar para dizer, né, que eu estou muito feliz realmente de estar aqui falando com, né, vocês, com esse público, porque apesar de estar numa área diferente, né, sou muito familiarizada com os engenheiros, né, então minha família toda de engenheiros, já tive muitos clientes, irmãos, então assim, vivi, né, cresci nesse meio, assim, vendo muito como que é o dia a dia mesmo, né, de trabalho, de quem está na área da construção. Então, quando a gente chegar nesse assunto, eu acho que eu já sei bem esse cenário como já tenho de clientes engenheiros, então vai ser bem legal poder trazer, acho que algo mais concreto, né, do que vocês vivem. E falando do autoconhecimento em si, eu vou aproveitar para contar também, já que a Má compartilhou sobre essa parte de pressão e tudo isso, eu vou contar uma parte rápida, breve, mas que eu acho que pode ir trazendo insights, né, para as pessoas, novas percepções também, contar uma rápida parte da minha história, né, que eu também já vivenciei esses desafios, né. Então, a gente vai falar, acho que vai ser legal a gente poder falar um pouquinho hoje sobre sabotadores internos também. Sim. E todos temos, né, então, assim, quanto antes a gente desperta para olhar para esses mecanismos, para esses padrões, né, menos a gente sofre, realmente o nosso processo vai ficando mais leve. E comigo, né, o que aconteceu? Eu, quando migrei, né, para a área de desenvolvimento humano, é claro que eu fui conhecendo algumas coisas ali, mas os nossos padrões nos acompanham, né? E sabotadores é algo que acontece de forma inconsciente pra gente. Já tinha começado aquela caminhada, mas aconteceu algo comigo, que é o que a Má falou aqui, né? Qual é essa importância, né? Do autoconhecimento e tudo mais. Hoje em dia a gente vive um mundo tão automático, tão na correria e tudo mais, que as pessoas só param, né? Como realmente, né? Isso acontece, infelizmente, em alguns casos, mas se a gente pode olhar de forma preventiva ou começar, né? Que legal esse espaço aqui também pra gente começar a se abrir, olhar cada vez mais para isso, que a gente pode começar a ver como que eu estou hoje, como que essas coisas já estão dando sinais, porque sempre os sinais vêm antes, né, de momentos piores ali. Sim. Então, a Má falou sobre pressão, né, e tudo mais. Todos os profissionais vivem, né? É claro que a gente tá falando hoje com bastante o público aqui em engenharia, mas assim, todos os profissionais vivem, e comigo, quando logo eu tinha feito a minha transição ali,
a forma, né, de trabalho para quem atua em desenvolvimento humano é diferente, né, em horários e tudo mais, do que tem quem, né, atua com profissões mais tradicionais, né, de repente, então, horário comercial e tal. E eu, logo que tinha transitado, então, fazia os atendimentos dos meus clientes, né, começava aquele turno mais à noite, né, horário pessoal sair do trabalho e tal. Então, tem aquele momento de adaptação também, né. E pra gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente usa muito mental, né, também. Verdade. Então, claro que além das percepções, das sensações... Então, gera um cansaço, mas né? é um cansaço. Então, aquele processo de indo até mais tarde, com muitos atendimentos e tal, né, aquele início, me gerou, né, também um cansaço, né, mental, uma estafa. Eu comecei a ter, para vocês terem uma noção, sintomas de labirintite, né? Caramba. Então, olha só, então eu comecei a ficar tonto e tudo mais. E aí, porque, assim, aquele começo você tá realmente, né, olha os padrões já acontecendo, né? Sempre trouxe esse perfil de ser muito comprometido e tal, mas junto com isso vem também essa autocobrança, essa autoexigência, né, esse comprometimento excessivo. E a gente, ao longo da jornada, vai aprendendo a lidar com isso. Então, comigo aconteceu isso também, né, ainda mais tendo feito ali a transição inicial, a gente tá empolgado, a gente o quê? Terminava os atendimentos, ainda ficava pensando, né, remoendo, tá pensando nos clientes, né? exatamente. E isso já era o quê? Perto das 10 horas da noite, então o cérebro demora para desligar, né? Então, isso tudo foi me gerando realmente esse cansaço, até que eu tive, como eu falei, né, essa crise aí. Aliás, não chegou a ser uma crise, mas eu tive esses sintomas, e eu fui ao médico e ele falou, né, que ele pediu, então, para eu ficar uma semana sem trabalhar, né? Então, eu tive esse período de pausa necessária, né, obrigatória ali. Então, assim, já aconteceu comigo, né, aquilo foi realmente o sinal, eu falei, opa, eu tenho que ficar mais atento. Então, assim, e aí fiz aquela pausa e tudo mais, e aí eu fui identificar, eu sempre trabalhei com essa forma de gerar consciência, né, o nosso crescimento tá muito... né, o autoconhecimento é isso, né? A Má me perguntou o que é o autoconhecimento. Então, eu quis trazer esse meu contexto, porque acho que quando a gente ilustra, né, a gente aproxima fácil, né? A gente aproxima da realidade, de repente alguém se conecta com algum ponto que não seja igual, mas que de repente conversa com algum momento que tá passando, né? Então, comigo aconteceu dessa forma, e autoconhecimento, né, o que foi ali na situação? Autoconhecimento é a gente olhar com mais consciência para nós mesmos, né? É conhecer a si. E conhecer o quê, né? Claro que o termo ali é muito abrangente, a gente poderia falar, né, assim, de forma bem profunda, por muitas horas, né? De muitas formas, mas olhando de formas gerais alguns pontos, né, importantes é você reconhecer, quando a gente fala em autoconhecimento, de cara as pessoas pensam, né, é aquilo que meus talentos, habilidades, coisas boas, mas junto disso, não só as coisas boas, mas os pontos que a gente tem dificuldade, que precisam, né, ser desenvolvidos realmente, como colocar os nossos próprios limites, né, a gente identificar aqueles padrões que estão sendo repetitivos, sejam os próprios sabotadores, sejam familiares, né, então... como terapeuta, né, eu também trabalho, né, estudei muito sobre essa parte familiar, né, então, os padrões que a gente traz, né, da ancestralidade, enfim. Da criação, então, né, da infância. De autocobrança, né, então, às vezes a gente fala, eu tenho isso é meu e tal, quem disse, né, então, um exemplo, né, se a gente for olhar lá atrás, como que seu pai se relacionava com o trabalho? E seu avô? Era com muito esforço? Era visto com tudo com muito peso? Eles viveram outras gerações, e como que é isso hoje para você? Às vezes, inconscientemente, está se manifestando ali no seu dia a dia, você trazendo uma carga, uma cobrança, né? Isso aconteceu comigo, então eu precisei ressignificar padrões de autocobrança, né? Sejam sabotadores, e aí sim, voltando para um estilo de trabalho, de vida com mais qualidade, presença, né? Colocando os meus limites. Então, autoconhecimento passa por tudo isso, né? Realmente a gente muito trazer uma autoobservação, né? E realmente buscar esse caminho que seja saudável, né? A gente tá aqui para viver bem, né? Exatamente. Então, é por aí. Viver mais e viver bem, né? Ser feliz, né, gente? Esse é o foco, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, sucesso, tá? Mas o que é sucesso? Será que sucesso é só dinheiro, é só status, né? Desgaste. Então, o que é sucesso, né? Pra mim, hoje, sucesso é ser feliz, né? Então, não tá ligado a dinheiro, a status, eu tenho que estar realizada com o que eu faço. É lógico, né? Todo mundo tem conta pra pagar, mas aliado a isso, eu preciso estar realizada, sentir prazer no que eu exerço. Senão, pra mim, já não funciona. Isso que a Tamires colocou, né? Até antes de eu pular para o próximo tópico, só ilustrando também, era algo que eu não tinha hábito de parar e pensar o que eu estou sentindo, né? Por que eu estou me sentindo assim nesse momento? E muitas vezes durante a carreira eu fiz coisas que, eu fiz porque todo mundo faz, porque é importante para a carreira. Mas a hora que eu olho para mim, é o que a Marissa quer? Não é o que a Marissa quer. Muitas vezes eu passei por cima de mim, mas para fazer coisas que eu achava que seria o ideal, né, para uma carreira de engenharia. Então hoje não, hoje é mais simples, é lógico.
teve todo um trabalho também de terapia, de autoconhecimento, inclusive com a Tamires também, mas para eu conseguir selecionar e saber falar não pro que não me faz bem, e tudo bem, né, porque antes falar não era um peso, eu falava não e falava, ai, mas eu vou me arrepender disso, ai, mas e agora, e se, fulano e se, vai ficar e se, chateado. Eu ainda tenho o problema do não. Já vou pedir para vocês se lembrarem dessas falas delas, pra gente usar como exemplo quando a gente for falar mais à frente de outros padrões aqui. Mas é muito legal pra gente saber como que isso tá acontecendo comigo. Quando vem essas vozes dessas frases, elas já nos dizem algo. Exatamente. E quando a gente não sabe o que é, a gente acha que é normal. A gente normaliza, né? Que é até depois que a gente vai entrar, assim, foi uma coisa que eu descobri, e depois a Tamires pode falar detalhadamente, mas é a gente achar que tudo que tá na nossa mente é uma verdade absoluta, e na real não é, né? Sim, e é tão importante quando a gente aprende a distinguir o que é essa verdade e o que não é, né? Isso realmente já é mais que meio caminho andado. Isso vai te trazer uma saúde, assim, uma outra energia. Uma leveza, né? Uma leveza, uma forma de ver a vida, de lidar com você diferente. Eu lembro de uma frase sua que eu não esqueço e eu sempre pratico no meu dia a dia. Você não é a sua mente, né? Sim, exatamente. Bom, Tami, falamos um pouco aí, né, de uma forma introdutória do autoconhecimento. Ele é importante, lógico, para a gente lidar, né, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos. Mas ele é importante somente para nós ou também para lidar com o outro? O autoconhecimento também influencia na forma que eu lido com o outro? Com certeza, com certeza. Sempre começa com a gente, né? É importante, é autorresponsabilidade, né? A gente entender como que isso está impactando na minha vida, mas somos seres relacionais, né? Isso significa que o tempo todo a gente vai estar em contato com outras pessoas, né? É o senso, né, de pertencimento, isso é uma necessidade humana. E como que eu me relaciono com o outro, então? Se a gente quer ter relações, né, saudáveis, e a gente, né, realmente poder progredir dentro disso tudo, né? Então, né, assim, saber gerenciar esses conflitos e tudo mais, é sim importante eu saber lidar comigo, né, com as minhas questões e também com o outro, né, e principalmente uma coisa que eu sempre falo para todos os clientes em algum momento, né, da minha jornada com eles, que é aprender a separar o que é seu e o que é do outro. Verdade. É maravilhoso, sabe? É muito importante isso também, né, em algum momento. Só complementando quando eu falei, né, desse meu momento aí da minha história e tudo mais, dali em diante, que, né, tem tudo a ver com isso que eu tô falando do autoconhecimento, eu me dei conta e trouxe para mim como uma causa mesmo, né, de cada vez mais falar sobre isso, que para mim, esse entendimento de que nós, como profissionais, somos o maior ativo do nosso trabalho, né? Então, se a gente não investe na gente realmente nesse bem-estar, na saúde, a gente não vai ter ali recursos, né? Nós, humano, ali, para ir fazer o trabalho, para fazer qualquer coisa, né? Então, se reconhecer, né? Como quando a gente fala esse cuidado próprio, né? Quando começa esse autoconhecimento consigo, é cuidar, sim, de você sendo esse ativo. E aí é cuidar, né? Quando a gente fala da saúde como um todo, mental, emocional, né? Tanto comportamentalmente também, nos seus resultados, como também espiritualmente, né? Verdade. Então, dessa forma integrada. E com o outro é isso, né? A gente quer estar em ambientes que sejam, né, crescentes, que nos realmente, né, favoreçam. Então, aprender a lidar com a gente é o primeiro passo. E quando a gente vai lidar com o outro também tem as questões dele, né? Então, por isso que é importante a gente trazer essa objetividade até mesmo de entender, né, certos conceitos para a gente sair daquilo de achar que é com a gente. Exatamente. Né? Isso, nesse ponto que eu ia chegar. Né? Achar que tudo é com a gente, enfim. Tá fazendo pra me atacar, é pessoal. Tá trazendo pro pessoal, enfim. Então, isso é muito importante. E esse exercício, né, da gente separar o que é nosso e o que é do outro, e saber que o outro tá no processo dele também, é importante, né? Outro aspecto que eu sempre falo muito pros meus clientes também, né, falando dessa combinação eu e o outro, quando uma pessoa se propõe a se desenvolver pessoalmente, né, aquele outro não necessariamente está ali. Normalmente as pessoas não querem mudanças, né? Isso é humano também. Né? São resistentes, né? É uma resistência. Isso é um funcionamento humano mesmo, natural, né? Uma forma primitiva. Só que a gente tá aqui para evoluir, para crescer, né? Como pessoas. Então também é um propósito humano. E aí, não necessariamente aquele outro está acompanhando essa sua mudança, essa jornada, né, de transformação. Então a pessoa que passa, né, porque vai buscar autoconhecimento e tudo mais, ela começa a se ver diferente, a pensar diferente, a mentalidade é outra, começa a sentir coisas diferentes, né? E aquele
outro, às vezes, não acompanha, Verdade. né? Pessoas próximas a você, seja no trabalho, seja em casa, não acompanha as suas mudanças. E aí e aponta, às vezes, também, né? Agora você tá diferente, ou não sei o quê, porque ela espera aquilo que ela já conhecia sobre você, a sua versão antiga. Só que o tempo todo estamos mudando. Isso espera que a gente busque a mudança para melhor, né? Então, e também tem os reflexos, né? Quando a gente fala em separar o que é seu, o que é do outro, o que de repente, né, nessas relações está sendo projetado ali, né? Quando a gente convive, tem esse reflexo também, né? Então, assim, quando a gente faz essa separação, a gente realmente tem consciência, né, do que é nosso, traz esse autoconhecimento, a gente se constrói de uma forma saudável mesmo, né? A gente realmente deixa de se sabotar tanto, né? A gente começa a criar recursos pra gente. Então, é muito por aí. Muito legal. Até complementando, né, eu trago algumas experiências nesse sentido, assim, que por boa parte da minha vida, mesmo na parte profissional, né, às vezes a gente quer mudar o mundo, você quer resolver tudo, né, às vezes chega um problema na sua mão que não é uma responsabilidade sua, mas você tá ali, você não quer falar não pro cliente, você quer atender todos os prazos, você quer, né, quer deixar todo mundo feliz, e muitas vezes a gente não para pensar, realmente esse problema é meu, né, sou eu que tenho que resolver, por que chegou nessa situação, né, e principalmente aquilo que eu falei do não, sem ter a culpa, né, porque às vezes você fala, não é meu, não vou fazer, mas aí você vê a situação do outro e quer ali tentar ajudar, e aí acaba dando ruim pro seu lado, né. Então, acho que isso é uma das coisas muito, muito importantes, e também que a Thamires comentou da gente achar, assim, quando a gente tem esse autoconhecimento, né, isso falando por mim, né, você começa a entender também, quando você separa o que é seu e o que é do outro, alguns tipos de comportamento. Porque às vezes a gente critica, né, julga, fala, nossa, olha o comportamento de tal pessoa, olha pra que isso e tal. Só que a hora que você começa a entender a construção, o perfil, você consegue entender que é um reflexo do que ela é, né? Tipo, não é pra você. Se fosse você ou qualquer outra pessoa, ela ia agir daquela maneira, né? Então, você consegue começar a separar, respeitar, deixar que o outro afete menos a sua saúde mental, né? A sua paciência. E deixar que o outro seja o outro Exatamente, também, né? Porque a gente não tem como mudar, né, assim como nós estamos fazendo escolhas, né? Estamos buscando ser e sendo o que a gente pode também, né? Então, exatamente. Ninguém tá acertando o tempo todo. Não existe certo ou errado, Não né? existe, e autoconhecimento é isso, é uma construção diária mesmo, né? Não tem um fim, né? Como eu falei, a gente tá em constante mudança, né? A gente tende a achar que não, mas realmente, amanhã eu já sou diferente. Já saí daqui, já fui impactada com vocês, né? Já tive uma experiência diferente. Espero que positivamente. Não, positivamente, claro. Claro que eu, assim, quando a Marissa fala do não, eu me enxergo muito, porque eu fico ainda com o remorso de falar não pros outros. Quando eu falo não, eu fico o dia inteiro lá, meu Deus, eu falei não. E agora, como será que a pessoa tá se virando? A pessoa tá com raiva de de mim agora. Aí eu já vou fazer? paro agora e falo, e não é você que está falando, é a sua mente. Isso, a Marissa já falou, é a sua mente. Eu já a frase, ó, você não é a sua mente. Exatamente, vocês vão entender melhor o porquê dessa fala, né, enfim. Muito bacana. E no mercado de repetir até em coro aqui, né? Gostei. Ó, você vai ficar, tem algumas frases de convidados que fica marcado. E acho que a sua vai ser uma delas. Essa daqui, ó, já tá aqui. Depois a gente fica citando nos episódios, né? Então, já ensina para os próximos convidados. Galera. Como diria a Thamires Melo? Isso aí. A gente sempre cita, sempre tem a citação. Alguém fica marcado. Muito bom. E no nosso mercado também, a gente tem muito, que nem você falou, né? Você cresceu nisso, né? Com uma família de engenheiros, viu o seu pai, né, como que era o desenvolvimento na época dele, teve clientes engenheiros, né, existe uma competitividade muito grande, né, e parece que a gente tá sempre um querendo ser melhor do que o outro, um tem que ser mais inteligente, mais inovador, e sempre aquela competição com o outro, né, parece que nunca é com você, né, tipo... Que é o que eu falei, você olhar pra você e falar o que eu quero, né? Realmente, o que é bom pra mim, o que é bom para a minha carreira, o que é bom para o meu negócio, né? Você tá sempre olhando, mas fulano tem, eu tenho que ter também. Mas ciclano tá fazendo, eu tenho que fazer também. O autoconhecimento vai contribuir muito nisso também, né? Porque é uma área, eu vejo geral, né, Gi? É bem difícil, assim, você ver alguém que não seja perfeccionista, autocobrando, que se cobre, né? Se cobre muito, que seja competitivo, concorrente. Competitivo no nosso mercado é muito. Assim, eu acho que todo mercado tem, mas na engenharia eu acho que consegue ganhar. E aí eu não sei se já entraria, a Thamires pode dizer melhor, né? Trazendo os conceitos e exemplificando também, podemos usar a área de engenharia como exemplo, a questão dos sabotadores.
O que são os sabotadores mentais? E por que os engenheiros são tão assim? Legal. Olha, a gente tem um mecanismo de sabotagem instalado. Vamos falar desses sabotadores. E seguinte, né, assim, quando você fala dessa competitividade, é muito interessante porque a gente falando de autoconhecimento, é importante a gente se lembrar esse questionamento para sair daquilo o que socialmente se pensa, das crenças coletivas, né? Então, quando a gente fala nessa competitividade, muitas vezes a gente se deixa levar pelo que então era praticado, né? Verdade. Então, por uma cultura que já era estabelecida, mas não necessariamente, né? Precisa continuar, de repente, enfim. Então, essa competitividade, ela nos revela ali, né? O que está por trás é uma insegurança, né? Exatamente. Então, quando a gente se questiona, a gente fala, peraí, como você já trouxe de exemplo, será que realmente isso é importante para mim ou não? Né? O que faz sentido para mim? Né? Foi em busca desse sentido, né? Quando eu me questionei, me perguntei também que eu fiz minha transição de carreira. E para muitos, né? Como já gera curiosidade, eu já sei, né? Já tô mais que acostumada com isso, mas assim, por que gera essa curiosidade? Porque sai daquilo do que é esperado, né? Do que socialmente se espera e tudo mais. Como assim você vai largar uma profissão tradicional? Que você está estabilizada, né? Exatamente. E aí o engenheiro, né? Trazendo para esse contexto atual, como assim ele vai fazer algo diferente ou não vai fazer como o outro está fazendo? Só que aí está, né? Se você perde o tempo olhando para como o outro está fazendo, você deixa de investir nas suas potencialidades, né? Como que você pode fazer? Qual é esse diferencial, né? Então, para se conectar com esse diferencial, né? Realmente trazer isso, tem que olhar para você, né? Então, e aí falando dos sabotadores em si, né? Que é o que vai trazer aí pra gente essa consciência, o que vai realmente mostrar pra gente de onde está vindo provavelmente essas inseguranças, né? Que faz as pessoas, às vezes, reagirem como competitivas, né? Uma parte pode ser por uma personalidade, né? Então, tem perfis que gostam de desafios, né? São mais competitivos mesmo. Mas, pensar também numa competitividade saudável, né? Então, observando realmente essa sua mente, até onde isso está te levando. Será que está te fazendo realmente, te colocando para baixo, gerando uma energia que realmente, né? Te faz olhar mais para fora, para o outro e se desvalorizar a todo momento, né? Então, o que acontece com os sabotadores internos, né? Sabotadores, né, esse assunto de autossabotagem é um estudo que foi desenvolvido pelo Cesar Chamini, né, e ele trouxe esse estudo muito mostrando pra gente que existe esse padrão, né, então, dos sabotadores. Os sabotadores, eles são um mecanismo, né, como se fossem um mecanismo da nossa mente, então como se fossem vozinhas internas que estão ali, imaginem pessoinhas, né, que estão ali falando na sua mente o tempo todo. E existem 10, tá? Só pra gente ver que não são poucas, né? Já falo direto, não são poucas, mas assim, não significa que você tem todas, né? Mas já falo sobre isso também, mas assim, então existem essas, né? Como se fossem essas pessoas aí na sua mente falando com você o tempo todo, né? A nossa mente é falante, né? Exatamente. Então, tá ali mandando a gente falando com a gente, esse diálogo interno, né? Tá sendo reproduzido a todo momento. E é como se a gente fosse lembrar, antigamente tinham aqueles desenhos, tinha o anjinho e o diabinho, né? Então, como se fosse ali essas vozes na sua mente o tempo todo. Então, o que acontece da onde surgem, né, esses sabotadores? Quando a gente é criança, né, a gente ainda tá ali como seres em desenvolvimento, aprendendo a lidar com o mundo, né? Então, a gente ainda não tem uma estrutura emocional, né, tá aprendendo a lidar com tudo isso. E esses sabotadores, eles estão muito associados à nossa parte primitiva do cérebro, né? Essa nossa parte mais instintiva, que sempre vai reagir como uma proteção, né? É da onde vem os nossos medos, por exemplo. Então, e que não é ruim por si só, mas a gente tem que aprender a distinguir, aí é onde está, né? Saber separar o que é a sua mente, no sentido dessa fala, né? E da onde está o seu modo sábio, porque assim, do mesmo modo que a gente tem essa mente, que é a parte primitiva, a gente tem a nossa sabedoria interna, né? E isso é uma musculatura que é exercida. Qual parte do cérebro que você está exercitando mais, né? Que aí é o que esse estudo revela também, né? Quando a gente fala o quanto você está se sabotando, revela qual parte do cérebro que você está mais usando. Se você está se deixando levar, né, por esses instintos e tudo mais, reagindo. E isso vem muito no automático, é muito inconsciente, né? Então, como eu estava dizendo, então elas surgem na infância quando realmente essa parte de ajudar a criança, né? São padrões que vão acontecendo, que é o mecanismo que a criança absorveu ali, né? Pôde aprender para lidar com as questões, né, emocionais ali que estão acontecendo com ela. E na infância a protege, né? Então tá tudo certo, porque realmente para ela poder se desenvolver. Só que se torna realmente um sabotador, né, quando a gente vem para a fase adulta e aqueles padrões que eram infantis, né, não foram ressignificados e inconscientemente a gente continua reproduzindo, né, essa proteção excessiva, então, né, esses mecanismos e aí realmente impedem o nosso crescimento, fazem a gente gastar energia, né, então posso citar alguns exemplos de sabotadores, mas só para citar, né, como que eles impactam, por exemplo, a nossa vida. É onde a gente tende a se cobrar demais, né? Então temos o crítico interno, né? Que faz a gente
realmente trazer essa autoexigência que eu falei, o crítico é um sabotador universal, todo mundo tem, né? E aliás, por falar que todo mundo tem, todos têm sabotadores, né? Todos temos, como eu acho que talvez eu falei aqui. Então, assim, eu, né, quando mencionei a minha história, então eu tenho, vocês têm, os engenheiros todos que estão vendo, todos temos, né? Então, quanto antes a gente reconhece isso, melhor, né? O autor do estudo, ele até fala, a sua mente pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga, né? É verdade. Então, assim, quanto antes ele fala, né, em relação aos sabotadores, melhor você saber quais são, por isso que eu falo, né, da gente identificar como é importante, pra você saber quais são os inimigos que estão te atacando, de você não saber nem quem são e nem pra onde tá vindo, sabe assim? Então, por isso que é importante realmente. Então, como eu falei, no dia a dia, essa autocobrança que você tem com você, né, essa autoexigência, essa competitividade, né, que te leva a um lugar de comparação e tudo mais, algumas coisas que vocês foram falando aqui, né, então de culpas e tudo mais, o quanto eu quero ser prestativo, né, de repente fico, né, com culpa, enfim, não querendo magoar o outro, aí eu perco as minhas necessidades, né, de vista. Coloco o outro em primeiro lugar, outro em primeiro lugar, exatamente, e tudo isso é muito inconsciente, né, então, é isso que eu falei, então, o processo do autoconhecimento em si, como eu falei nesse início, é a gente tomar consciência, e quando vem, por exemplo, né, um estudo como esse que facilita esse nosso processo de trazer uma percepção mais rápida, né, é importante que a gente saiba, assim, qual é esse perfil, né, gerar ainda mais essa informação para você, porque aí no dia a dia a coisa tá acontecendo ali, a situação, você tá se sabotando, e você consegue reverter mais rápido, né? Sair daquele padrão que você já estava ali habituado, né? No automático fazendo, e consegue realmente ir pro seu crescimento, né? Realmente se colocar, direcionar a sua energia de forma adequada, porque enquanto você tá ali se sabotando, com certeza você tá se colocando para baixo, ele vem associado aos sentimentos negativos, né? Então, quando você realmente tá falando, ai, nada dá certo, enfim, algumas falas que você já até, que eu falei, olha as falas, né? Então, essas frases, essas falas que vêm à mente, é tudo destinado, né? Tudo tem nessa origem de sabotadores. E uma coisa que ela falou, né? A gente precisa conhecer o inimigo pra gente saber se defender, lidar né? Com ele, Porque senão a gente não sabe de onde vem. Por isso, eu falo que na minha, eu acho que eu tenho uns 10 sabotadores. É o que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Eu falei, olha, fiquem tranquilos, vocês não têm todos. A gente começa a falar, né, o que representa cada um, as pessoas falam, não, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Na verdade, quando a gente fala em perfis, né, a gente tem sim todos, mas a gente sempre vai olhar o que predomina, né? Então, a gente considera que normalmente, né, em sabotadores falando, a pessoa tem o crítico e ali uns 3 ou 4 ali que são os cúmplices, né? E o crítico é como se fosse o chefão. Então, todo mundo tem e ele governa todo mundo. Então, se você, né, tá muito crítico e tudo mais, provavelmente você já tá acionando os outros sabotadores ali também, né? Que normalmente você tem, E aí, o que cada um vai ter é muito individual, de acordo com a sua história de vida, o que vivenciou na infância, né, e tudo mais. Mas, isso é muito interessante. Já não são todos. Olha que menos trabalho, boa, né? Menos trabalho. Tá vendo de 10, eu posso ter só 6. Só 8, 9. Não, Maria, são 8, não. Eu tô falando por mim aí, né, ilustrando, eu fiz o teste, né, antes da gente ter todo esse trabalho de, né, desenvolvimento pessoal, tudo. E deu bastante alto, né? Deu uns 2, 3 ali, um pouco mais alto. E a gente, é o que a Tamiris falou, a hora que a gente olha o resultado, se assusta. Você fala, meu Deus, porque é igualzinho, né? Você olha lá e lê a conclusão, as características, e fala, meu, como pode? E às vezes através, isso que me impressiona, de umas perguntas que a gente responde que parecem perguntas banais, mas te levam exatamente ao que você é, né? Sim. E é muito legal isso, inclusive a Tamiris está deixando aí um presente, né? Isso aí. Só para quem assistir ou ouvir aí o podcast, tá? Vai mandar um direct pra gente, pode ser aí através do Instagram, né, Sim, mais fácil, que né? aí a gente vai deixar o presente aí que a Tamiris, né, cedeu gentilmente aí um teste de sabotadores pra quem acompanhar a gente, né, Tami? Quem está curioso, né, falar assim, porque é muito mais fácil quando a gente nomeia, né, e aí esse teste, ele já acompanha um relatório que é bem completo, que você vê não só o seu perfil, mas o quanto que você está se sabotando também, né? Olha então, só. é uma informação ali do seu momento concreto mesmo, real. E aí isso é importante para você tomar essa consciência e começar a saber por onde que você muda. Porque esse é o ponto do autoconhecimento, né? Às vezes eu percebo que coisas que eu não gostaria estão acontecendo comigo e tudo mais. Né? Exatamente. Mas aí se eu não tenho recursos, por onde eu começo? Né? Eu fico perdida ali naquele caminho sem saber, né? O que eu faço, como eu mudo, como que isso está acontecendo, de onde veio. E aí quando você vai acessando essas informações, facilita o seu processo, né? Então, é por aí. E é legal, assim, que, né, você sabe, engenheiro gosta de teoria, de comprovações. E isso que ela citou aqui de, é um exercício, é prática, é desenvolvimento da musculatura do cérebro. É real, gente, eu presenciei isso. Ela falou, vai ser através de treino, Temos um case de sucesso aqui.
treino, e é muito legal. No começo é difícil, né? Porque a gente, até hoje, que nem você falou, é pra vida isso, né? É a gente conhecer naquele momento quais são os sabotadores, quais eu posso ali trabalhar e ter as técnicas, né? Ter ali um apoio, uma ajuda profissional que vai te ajudando a desenvolver, a treinar mais as habilidades que você precisa, né? Justamente porque eu acho que o objetivo é a gente estar bem, né? Sim. E é importante, sim, né, falar realmente desse apoio profissional, porque assim, como eu falei, eles são inconscientes. E a gente ali no problema, às vezes não enxerga, né, realmente assim, onde que eu tô me sabotando. A gente tá tão condicionada, né? Tô tão condicionada no automático, toda, né? A gente se comportou dessa forma. Exatamente, e alguém trazendo esse olhar de fora, realmente, né, dentro da técnica ali, né? Você consegue realmente enxergar, e de repente enxergar, né, inclusive, coisas que você não estava fazendo que não eram tão daquele jeito, tão ruins, né, porque às vezes o sabotador te colocar para baixo, né, então, importante para reconhecer aquilo que já tá dando certo também, sabe, então te leva a exercitar essa outra parte do cérebro, né, esse lado sábio, então, é bem legal, e é legal quando a gente avança, né, como a Má que já avançou, já acessou, já refez essa avaliação, ela não é um dado, né, um dado fixo. Uma vez você fez e aquilo é para sempre. Vida, né? Quando a gente fala nessa questão de autossabotagem, varia muito a fase de vida que você está vivendo, tudo mais. Sabotadores, né, tendem ali realmente a ser os mesmos por conta da sua personalidade, do que você viveu, né, o que foi construído ali em termos de padrão, mas o nível, né, de autossabotagem varia e tem como você realmente aumentar esse lado sábio, que é a proposta, né, desse estudo. Então, da gente começar a ter essa consciência, né, do que está acontecendo. Então, só exemplificando algumas, né, situações para as pessoas visualizarem realmente como acontece, o sabotador faz você ficar até mais tarde no trabalho, né? Então, quem faz aí, passa do horário, é o hiperrealizador, né? E por que ele faz isso? Fica buscando realmente, ele faz as coisas para ter um reconhecimento, né? Uma validação externa, porque ele acha que só fazendo que... Esse aí eu já tirei. Aê! Ai, que coisa boa, tá vendo? Olha. Que eu também tinha essa mania. Então, de achar que fazer demais é o que vai trazer reconhecimento. Exato. Então, o quanto que isso já vai te auxiliando, né, a você ter energia e disposição para as outras coisas, né? Porque isso consome, os pensamentos, a mentalidade influenciam demais o nosso dia a dia, drena muito a nossa energia, né? No sentido de ficar remoendo aquilo e tal e tal. Aí você fala, nossa, tô sem energia e tal e tal. E não entende por quê, né? Às vezes no dia seguinte você não entende. Nossa, tô exausta mentalmente. Como que é essa mentalidade, né? É o que eu sempre falo para os meus clientes e nas palestras, enfim, a nossa mentalidade influencia nas nossas emoções, que influencia nos nossos comportamentos, né? Então, se a gente já não começa a perceber o que está sendo alimentado aqui na mente, o que essas vozes estão falando, e que aí eu faço essa diferenciação também, o que é meu e o que não é, no sentido que é só um padrão que está acontecendo ali, que é uma proteção, mas que não necessariamente é a realidade, né? Como a Má tinha falado, uma parte ele vai falar como se fosse uma certeza absoluta e não necessariamente é, e realmente não, né? Para quem tem um hipervigilante, por exemplo, que é um sabotador que faz você ter medo de tudo, né? Verdade. Achar que tudo vai dar errado e tudo mais, ele fica num constante estado de vigília, né? Querendo te proteger de tudo, e normalmente o estudo já comprova isso, tudo aquilo que a mente falou para você não acontece. Eu lembro disso também. Falou que a maior parte, de 90%, até quase 100% dos e se's não acontece. Quando você cria e se e tal. Isso aí eu já vi que eu também tenho. Daquela você vai já tá se identificando. Ela vai fazer o teste lá só pra autoanalisando. Eu já vou fazer na autoanálise em paralelo. Isso. Mas agora eu vou fazer 2 perguntas em uma, assim, já. Tá. Bom, a primeira é, os sabotadores, eles influenciam na nossa vida profissional? Quanto, se é muito, se é pouco. E eu quero trazer de volta aquela lá da mente, né? Que você não é a sua mente, né? Então, a gente precisa entender. A nossa mente não é a verdade absoluta, mas como entender esse conceito? Assim? Como separar? Como você separar, da sua mente. Porque a gente tá ligado, né? Sim. Somos e um que fica fazendo um anjinho mal lá, pelo jeito, né? A nossa mente faz o anjinho mal e a gente tenta... Na verdade, tem essa divisão, você comentou, né? Do anjinho e o diabinho lá, que fica tocando. Então, você perguntou primeiro se os sabotadores influenciam, né? O sucesso profissional. Com certeza e diariamente, né? Como eu acabei de dar esse exemplo. Pessoa que fica mais tarde no trabalho, faz tudo aquilo que não é saudável para ela, que ela não gostaria, né? Então, assim... ela acaba seguindo inconscientemente esses padrões de autossabotagem, né? Então, uma pessoa que no trabalho, né, tem dificuldade em se posicionar, dizer não para outros, né? Trabalho muito com liderança, pessoas que
estão nessa posição ali também precisam delegar, enfim, né, colocar limites e tudo mais, tem essa dificuldade, todos esses comportamentos, né, que eu não consigo, se você for fazer uma investigação, provavelmente está vindo de uma autossabotagem, né, claro que pode ter, como eu falei, podem ter padrões familiares também e tudo mais, mas a gente sabe que todo mundo tem, né, sabotadores, e a gente se sabota assim diariamente, né, então aí você me pergunta, como fazer essa separação? É você realmente se colocar num processo constante de autoobservação. O primeiro passo para você começar a realmente, identificar os sabotadores é interessante, né, pela avaliação de você realmente saber exatamente quais são, mas o outro ponto, né, nada adianta você saber se você também não fizer nada com aquilo, daí onde eu falei... Não saber como trabalhar nisso, né? daí onde eu falei que você precisa ter o domínio interno, né, o que significa isso? Você agir intencionalmente para ressignificando isso no seu dia a dia, é um exercício, né, como a Má falou, no começo pode parecer difícil e tal, porque realmente você tá indo contra algo que já estava ali um padrão muito estabelecido para você, mas assim como você já fez muito exercício para ter o sabotador, você pode exercer essa musculatura como na academia, fortalecer agora essa outra parte do cérebro. Então, como que você sabe, né, como você falou, como identificar, fazer essa separação? E identificar, a partir do momento que você já sabe quais são os seus sabotadores, você já tem essa clareza, então quando você está numa situação que você vê que você está preocupada, né, associada aos sentimentos negativos, vamos chamar negativos, né, para facilitar a compreensão, mas quando você tá nesses momentos assim, né, preocupada, enfim, fazendo coisas que não era o que você gostaria de estar fazendo, percebe que, né, não estão te gerando resultados positivos e tudo mais, você pergunta, por que eu tô fazendo isso? O que tá acontecendo? Qual é o padrão, né, que tá realmente, eu tô seguindo aqui no automático? Na hora você toma consciência, você identifica, será que é um prestativo? Eu tô com medo de dizer não para aquela pessoa porque fico com medo que ela vai pensar de mim, né? Quando as pessoas têm muito medo do que o outro vai pensar, medo do julgamento, né? Tudo isso está representando ali o seu sabotador. Então, em comportamento, se a gente vai olhar no dia a dia, o tempo todo eles estão ali. Quando eu tomo consciência, que aí eu consigo reverter. Enquanto eu não tenho consciente, eu sigo no automático, né? E aí eu vou reproduzindo. Faz sentido? Deu pra... É que é indo na prática mesmo. Na prática. Eu tô aqui com o lado negativo e o positivo brigando aqui dentro, tá dando conflito. Não, mas um dos passos até, né, por exemplo, que o autor traz, existem algumas técnicas, né, que ele traz, mas uma delas pode ser até se mandar um cala-boca para o seu sabotador. Fala, não. Fica quieto. Fica quieto, calma. Agora silenciar eu vou fazer tal coisa. Negativo. Exatamente. Então, de repente, você tirar a atenção daquilo que a mente está falando, né? Você pode usar recursos, pode, sei lá, vou sair, vou fazer outra coisa, distrair, porque, sabe? Enfim, você pode usar estratégias, quebrar, né? Quebrar esse ciclo, né? E a mente é complexa, né? Como você falou, ela sempre tá ali falando. Ela, principalmente, eu também já tive um problema de crise de ansiedade e tudo mais. E a mente, ela trabalha o tempo todo. Você vai dormir e ela fica lá trabalhando o tempo todo. Mas aí você já sabe, né, desse padrão, desse histórico, de como tá acontecendo. Aí quando você começa a ter essas informações, você já percebe quando ela começa. Quando tá acontecendo. Ao invés de perceber só lá na frente, não, você já identifica no começo. Sim. Né? E aí não deixa o negócio estender, porque esse é o ponto. É quebrar o ciclo, né? É você fazer a sua intervenção. Né? Ela precisa acontecer. Quando você faz essa intervenção no pensamento, você percebe que você não vai gerar aquela emoção, você não vai continuar gerando ansiedade, e aí, consequentemente, não vai te atrapalhar a continuar dormindo. Por isso que eu falei, os pensamentos influenciam nas emoções, que influenciam nos comportamentos. Então, se você já começa no pensamento, né, você pode fazer a intervenção por qualquer parte desse ciclo, né? Pode ser pelo emocional, enfim. Né? Ontem, até no programa de desenvolvimento de liderança, falei da gente fazer intervenções até, de repente, em comportamentos, né? O que você faz nas suas posturas, enfim, pode acionar estados em você e tudo. Mas, enfim, você fazendo essas intervenções na mente, né? De repente você, sabe, podem ser coisas simples, mas que te tragam a consciência do que está acontecendo no momento. E a partir do momento que você já toma essa consciência, numa próxima vez, você já tende a começar a olhar de frente. É um caminhar, né? Mas é totalmente possível, né? Não acho que assim, nossa, tá tudo bagunçado, né? aqui. Já não tava me sentindo, meu Deus, tô lascada. Mas é que nem a Tamiris falou, assim, é legal, né, se possível, ter esse apoio, esse trabalho técnico, porque existem técnicas para ajudar a gente a praticar isso, né? Sim. Porque é prática. E eu lembro que quando a gente começou, ela falou assim, ó, daqui, é uma coisa que ela sempre faz, né? Pergunta, como você se vê daqui 6 meses? Por que você quer mudar essas coisas? Como você gostaria de se sentir? E quando eu passei isso pra ela, eu falei, duvido que daqui... Ela falou, ó, a gente tá num programa de 6 meses, mas você vai ver que no primeiro, segundo mês você já vai sentir diferença. Falei, tá bom. E assim, quando a gente encerrou essa primeira parte, foi o que eu falei pra ela, né? Falei, o que eu mais gostei, assim, né? O que eu mais amei realmente foi ver que
realmente o que você falou, se cumpriu. E eu, assim, os meus padrões eram tão, pra mim, difíceis, que eu falava, não, imagina, não vai acontecer isso comigo, né? Em determinada situação, que hoje eu me sinto muito mal, que eu trabalho, né, tenho um determinado tipo de comportamento, eu não vou conseguir mudar isso. E realmente a prática, mas é o que ela falou, até hoje, né, tem que ir lá nas anotações de novo, buscar, opa, peraí que eu tenho que treinar mais isso aqui agora. Mas o legal é isso, né, você conseguir identificar quando começa. Identificar quando começa, algo que eu achei interessante, né, dentro do que você trouxe da sua experiência, quando a gente tem, né, realmente um profissional que acompanha a gente, é legal porque a gente vai montando as estratégias de forma personalizada, né, porque assim, o autoconhecimento ele é individual, né, então assim, não necessariamente o que funciona para ela vai funcionar para você, né, então, porque cada uma tem uma história de vida, enfim, não só, mesmo que vocês tenham mesmos sabotadores, depende muito da disposição de cada uma, como que vai entrar em contato, enfim, então a gente realmente tem que ir testando e experimentando e também trazendo, né, opções até que a pessoa evolua dentro daquilo. E sim, né, quando a gente começa ali os trabalhos, a nossa mente é limitada de todo mundo, tá? Então ela faz realmente a gente não acreditar, né, que coisas são possíveis, então eu já vou, viu, desmistificando aqui pra você, Gisele. Então realmente a mente, o sabotador aí que tá falando pra você que é muito difícil e tudo mais, que vai ser trabalhoso, é caminhar, né? Então, o agir nos tira muito do pensar, né? Então, ele quer fazer realmente você acreditar que a realidade é diferente e tal, mas por quê? Né? Não é pelo mal, como eu falei, é uma proteção, né? É um lado instintivo nosso, né? Ele é tão importante que, assim, por que existe, né? Porque, por exemplo, existe o fogo. Você já aprendeu, né, em algum momento que você não pode colocar a mão lá que vai queimar. Então, se não existisse esse padrão nosso também, a gente estaria lascado em muitos aspectos, né? Então, é um padrão que não... toda hora, né? risco. Então, é um padrão que nos protege, né, de certa forma, mas a gente precisa fazer essa distinção, onde está tendo, né, realmente uma super proteção onde não precisaria, que agora o adulto pode entrar, assumir de forma consciente, né, trazer esse controle, o domínio interno, e realmente falar, tá tudo bem, né, então, enfim, é por aí. É uma dosagem, né? Sim. Precisa dosar a questão da autoproteção. É um exercício, e é isso. Você comentou também um pouquinho sobre perfil, né? Fala pra gente um pouquinho, assim, da importância da gente conhecer perfis. E também se é importante a gente conhecer o nosso perfil e conhecer o perfil do outro. É importante pra nós conhecer o perfil do outro? A outra aqui já tá... Com certeza. Vocês estão falando dos perfis de sabotadores ou comportamental? Eu acho que os dois, né? Não sei se dá pra falar. Vamos englobar tudo. Autoconhecimento tem várias. Tem como fazer isso? Englobar tudo de uma vez? Ou se a gente separa de sabotador e... Então, a resposta é sim para os ambos, né? Para as duas coisas, assim. Tanto em relação, isso vai quando a Má também me perguntou, né? Autoconhecimento é só para si ou para o outro e tudo mais. Então, assim, conhecer os nossos perfis, como eu falei, é importante para a gente fazer o nosso autogerenciamento, né? Para a gente realmente conseguir crescer onde a gente quer crescer. Porque enquanto você tiver um sabotador ali te colocando para baixo, falando, eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho, não sei o quê, isso vai impactar na sua produtividade. Outro dia, seu rendimento já não tá bom. Aí, como que você vai ser esse profissional de excelência que entrega, mas percebe que uma coisa impacta na outra? Ou como acontece no nosso dia a dia, né? Então, de repente, se eu não consigo dizer não, né, para uma pessoa do meu trabalho, e aí eu trago tudo para mim, né, me sobrecarrego. Um outro ponto muito comum, e acredito que o pessoal da engenharia tenha isso também, né, um trabalho com pressão e tudo mais, aquela sobrecarga e prazos, aí as coisas acontecem, até tarde, não dá para controlar tudo, né, porque aí são trabalhos que também rola muito imprevisto, né? Sempre. Nossa, aí tem imprevisto, e como que, na hora que rolou imprevisto, choveu o sabotador. Pode acreditar que aí eles vão vir em peso, né? E aí como que fica, né, você nisso tudo, sabe? Então, eu digo vocês, né, as pessoas e quem tá vivenciando. Então, assim... Então, sim, os sabotadores estão acontecendo a todo momento. Quando a gente sabe os nossos, né, esse nosso perfil, começando assim, eu gosto de falar que a gente não tem que saber o nosso perfil para se colocar em caixas, sabe? Não é que você é isso, mas é identificar que existem esses padrões, né? Aquilo te mostra, ele te dá um indicador e aquilo facilita para que você gerencie no dia a dia. Quando você tem o nome daquilo, percebe traços seus, características, onde você tende a, vamos dizer, pesar, né, errar a mão ali com você, a se sobrecarregar mais e tal, você começa a ficar mais atento. Então, conhecer o seu próprio perfil, seja de sabotadores, seja de perfil de comportamento, te ajuda tanto para você saber colocar os seus limites, que é aquilo que eu falei no começo, para você saber qual é a sua tendência, né, de realmente, né, enfim, se prejudicar, fazer coisas que você não gostaria para você mesmo, mas você ainda não tá conseguindo reverter.
como também usar os seus pontos positivos a seu favor, né? Então, às vezes a gente fica focado tanto naquilo que tá dando errado, né? Mas com certeza já tem habilidades boas suas aí, que você não está consciente, porque talvez não esteja tão fortalecida e não estava dando atenção, mas que já podem ser usadas, inclusive, para você, né? Ressignificando esses sabotadores. Então, o primeiro passo em relação a você é isso, é você poder fazer essa autorregulação que precisa acontecer diariamente mesmo, né? Porque é quando a situação tá acontecendo. Por isso que eu falo para os meus clientes, eu gosto de passar né, trazer ferramentas para eles, recursos, tudo mais, para dar autonomia. Porque no dia a dia, o profissional não tá ali com você. E você precisa fazer a sua intervenção, né? Então, é isso que a Má percebe hoje, que ela desenvolveu uma autonomia de identificar quando tá acontecendo e saber o que ela vai fazer para que aquilo não se estenda, né? E isso vai influenciar na qualidade dela, no dia dela. Então, esse é o ponto, né? Para você saber, para você fazer a sua autorregulação, a sua intervenção, para você ter realmente um desenvolvimento seu. E em relação ao outro, também para te facilitar essa relação com o outro, né? Então, assim, se você entra muito naquele lugar que a gente falou hoje, se você sabe que a pessoa, né, você já começa a olhar de uma forma mais objetiva e menos subjetiva de achar, é comigo, sabe? Então, começa a entender... Menos julgamento e mais objetivo, exatamente, né? Começa a entender o outro, né? Onde rola empatia, porque aí fala todos os termos, tudo bem, a pessoa não tá fazendo aquilo porque é comigo, mas é porque é algo da história dela, aconteceu com ela, não é sobre mim, né? Então, você passa a entender esse outro e tudo mais. Então, melhora, né, essas relações, melhora, claro, você entendendo o perfil, né, dos seus, das pessoas que trabalham com você, dos seus clientes, a você saber como que você se dirige a elas, abordagem, né? Exatamente, no sentido de se importar com o outro, né? Sabendo que, quais são esses pontos, né, que eu posso contar com essa pessoa, quais são os pontos que eu sei que, de repente, não são fortes, e aí eu sei por qual caminho que eu posso, né, me aproximar mais ou fazer algo que seja bom, sabe, em conjunto. Então, é muito por aí. É conhecer o outro também, né? É conhecer os perfis, realmente abrem, né, pra gente essa consciência tanto de nós quanto do outro, né? Porque isso tá relacionado a todo mundo, né? Então, assim como você desperta, você passa a ver naturalmente as pessoas que você convive, seja da família e tal. Aquela pessoa, né, tem tal traço e tal. E aí você passa a entender por que ela faz certas coisas. Você entende que não é de propósito, que não é com você, né, como eu falei. E aí você passa, enfim, a melhorar até os relacionamentos e ver como que vocês realmente se relacionam melhor, né? Porque as pessoas têm perfis diferentes, né? Entrando mais pra parte de comportamentos. E aí muitas vezes a pessoa fica, ele faz isso, faz aquilo e tal. Por quê? Já falei tantas vezes pra não agir dessa forma. E aí quando você olha como você faz, como ele faz, agora como que a gente pode fazer, né? Então juntos, achar o nosso meio do caminho juntos, né? Então pessoas que... normalmente mais executores, vão sair já fazendo as coisas muito rápido, perfis mais analistas, planejadores, já são mais, tem um ritmo mais devagar. E como que vocês acham esses ritmos, né? Porque aí a gente pode falar isso em qualquer ambiente, seja no trabalho, em casa vai sair, nossa, sei lá, o marido já tá esperando no carro, né, e tal. Lá, né? Então coisas que a pessoa às vezes briga, gera um desgaste, aquela mesma coisa diariamente, sabe? Eu falo, não, a gente tem que usar a nossa inteligência, né? Então, já sei que isso acontece, mas vamos achar uma solução, né? Que seja funcional aqui, eficaz para todo mundo. A mesma coisa no trabalho. Às vezes, estou exigindo daquela pessoa que entregue o trabalho de determinada forma e tudo mais. Que ela não mas ela não tem aquele perfil, sabe? Então, se eu já sei isso, já facilita para ela, porque, pô, a pessoa começa a ficar... Ela não frustrada também, frustrada, né? Tanta cobrança, porque ela não faz porque ela não quer, não é por mal. Mas aí, ela também não consegue entregar. A pessoa acha também que, poxa, ela não tá fazendo de boa vontade. Aí fica aquilo, você percebe? E quando a gente tira essas vendas, né, realmente fala, nossa, o que realmente a gente pode aproveitar disso? Aí tudo flui com mais leveza. Aí onde tá a leveza, né? Autoconhecimento traz isso também. Isso é muito legal porque na questão, principalmente de liderança, né, eu já experimentei algumas coisas nesse sentido, a gente tá até fazendo um programa bem legal agora junto com a Tamires. Mas, assim, exigir, às vezes, de algumas pessoas, ou querer, né? Mas você tem potencial, eu gostaria tanto que tal pessoa se dedicasse mais, tem um potencial, tem mais facilidade para aquilo, mas, às vezes, não tem perfil para aquele cargo, né? Não tem perfil para liderar, não tem perfil para trabalhar em equipe, mas é um bom profissional. Por causa disso não vai servir? Não, vai, mas você tem que saber trabalhar dentro das habilidades que ele é bom. Sim. E, ao mesmo tempo, não se cobrar por isso, porque isso aconteceu muito comigo a vida inteira, assim, principalmente na parte de empresária, né, de treinar a equipe. Vocês duas me conhecem bem, eu gosto muito de passar conhecimento, de treinar, de formar pessoas. Mas tem pessoas que às vezes não querem, né? Tipo, não quero treinar, não quero crescer, eu quero ficar aqui. E é o perfil da pessoa e tudo bem. Só que eu demorei pra entender isso. Então, às vezes eu achava que o problema era comigo como líder, né? De falar, nossa, não é possível que eu não vou conseguir, a pessoa tem um baita potencial. E aí a Tamires até já me ajudou com isso, né, em algumas situações, nesse sentido de falar, olha, começar a entender o perfil da pessoa e falar, poxa, realmente é algo que
Se a pessoa não quer, não sou eu que vou, né? A gente não consegue mudar, o né? outro. E aí, a partir do momento que você entende isso, você para, poxa, e é o que você falou, porque pra pessoa também é frustrante. Você tá ali fazendo, você tá entregando e nunca tá bom, tipo, nunca tá chegando, estão sempre me cobrando, tá sempre ruim. Fica ruim, né? Gera um desgaste e até uma frustração pra própria pessoa, né? Por isso que eu percebi essa necessidade muito dos empresários, né, líderes, realmente de poder entender quem é aquela equipe, sabe? É o que eu falei, é o que, né, eu trago muito nesses trabalhos hoje. Hoje, a gente vive num momento em que só ter as habilidades técnicas, né, não são suficientes. Então, assim, líderes chegaram nesse cargo por uma competência técnica, mas a gente está ali, né, com pessoas. Então, realmente precisa desenvolver alguns conhecimentos, habilidades para fazer essa gestão das pessoas, né? E aí, realmente, poder olhar esse liderado, né, e entender o cenário dele, né, enfim, é como a Má falou, não é que a pessoa não está fazendo, de repente, porque não quer e tudo mais, e também levar em consideração que aquela habilidade, algo que eu estava esperando da pessoa, pode ser desenvolvido. Mas para isso, tudo, né? Clareza é o primeiro passo. Sim. Clareza é o primeiro passo pro sabotador, é saber qual é clareza sobre como eu funciono, clareza do que eu espero daquela pessoa, né? Então, sempre ter essa clareza, quando a gente fala, né, na liderança, trabalho com elas da comunicação assertiva, vamos falar mais sobre isso também lá no programa, mas é isso. Então, é ter clareza desses pontos, porque, de repente, a pessoa, ela pode não ter o perfil, tá? Quando a gente fala, não é em caixinhas, ela pode não ter, mas ela pode desenvolver, né, de repente, para fazer algo se ela tem interesse. Ou ter clareza se ela não quer. Não, ela não mas quer. Aí saber que eu preciso de alguém que faça. Exatamente. Então, percebe? Que talvez não tenha mais perfil para ficar naquela equipe, né? E aí, assim, tá tudo bem, né? Desde que a gente vai realmente encontrando o que tá acontecendo, né? E olhando com objetividade, como a gente tá falando, sem esses tantos desgastes no meio, né? Então, percebe quando vocês me perguntam aqui, mais de uma pergunta já teve, né? A gente precisa conhecer o outro também, ou só a gente. São os dois realmente, né? Primeiro começa com a gente pra gente sair desse lugar, né, de muito natural o ser humano, né, o cérebro funciona dessa forma de levar um julgamento, porque é um cérebro racional, né, então quando a gente começa a nos conhecer, a gente fala, pô, se eu vivo isso, o outro também deve estar vivendo algumas coisas, né, parecidas, ou tem o processo dele, então já leva mais para esse lugar, né, de compreensão, né, então realmente já leva para uma solução diferente, né, mais harmoniosa, mais inovadora, produtiva, e aí as coisas fluem, né, realmente, mas então assim, é inevitável, quando se quer gerar resultado, né, qualquer pessoa de sucesso, ela conhece a si, né, difícil você achar uma pessoa que é bem-sucedida que não se conhece. Não dá. A pessoa bem-sucedida não se sabota o tempo inteiro. Senão ela não acordava de manhã, senão ela não fazia as coisas que tem que fazer, não se desafiava a sair do conforto, né, da zona de conforto que o ser humano é também, né, um modo natural. É condicionado, né? Condicionado. E é isso. Legal. Gente, por mim eu ficaria aqui até... Nossa, a Tamires muito legal Passa tão rápido. Eu já anotei minhas coisas todinha aqui. Olha, gostei, super aplicada. Porque a gente precisa, de fato, a gente precisa se conhecer. Né? Não é só, gente, eu sempre fiz assim. Aí volta a frase que a gente usa, que é o jargão de construção. Eu sempre fiz assim e deu certo, eu vou continuar. Não é bem assim, né? E aí eu pergunto, né, adoro, a gente tem que trazer as perguntas, né? Mas e para quem fala isso, né, que sempre fez assim? E se você descobriu uma forma de fazer a mesma coisa que te gere menos gasto de energia, né? E de repente vai te gerar mais resultados, exatamente. Então, é se abrir as possibilidades, né? O mundo já traz tantas coisas boas. Então, quando a gente insiste em só olhar aquilo que já tá funcionando, também a gente perde aquilo que, né, tem a agregar. Verdade. Né? E eu acho é bem interessante. Muito legal. E uma das coisas, assim, que eu observo, né, assim, hoje não estou mais no meio corporativo, né, já estou há 7 anos aí na parte do empreendedorismo, né, nos desafios do empreendedorismo, mas eu observo que cada vez mais as empresas buscam mais habilidades comportamentais do que técnica. Porque a técnica a gente consegue treinar, né, eu falo por mim mesmo, lá na Imper Solutions. A técnica a gente treina, né? Então, assim, perfil, habilidade, comportamento, já não é tão fácil, né? Até dá, que a Tamiris falou, mas é um trabalho mais, né, específico e tudo mais. Então, eu vejo que as empresas procuram muito profissionais, assim, que já têm essas habilidades, né? Ou já se conhecem,
né? Já se conhece. Os famosos skills. Soft skills, né? Exato, Soft, hard skills. Porque o que acontece? Um profissional que é menos reativo, aquele que se conhece, tem o seu domínio interno, né? Que é o que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa. Então, se a pessoa tem aquele domínio interno, ela vai tomar melhores decisões, né? Ela vai gerenciar melhor a equipe, vai direcionar de forma mais adequada e tudo mais. Então, é uma pessoa que, né, sendo menos explosiva e tudo mais, quando chegar alguma coisa, ela vai tender a lidar, né, com questões, vocês que vivem na engenharia sob pressão, de uma forma menos drástica. Mais leve, né? Exatamente. Tanto para ela, porque como você lida com o cliente, como que você consegue gerenciar aquilo que chega, porque tem pessoas e pessoas, né? A pessoa que ainda não consegue fazer esse filtro dela, essa autogestão, desconta em alguém. De repente, um cliente desconta, né? Em quem é da engenharia, isso é muito comum também. E aí, como que fica? Na hora você consegue separar o que é seu e o que é do outro, ou você pega do outro para você e aí seu dia já se perdeu, né? Então, aí é onde tá, realmente. A maioria das vezes o dia já se perdeu, porque pega tudo. E aí influencia nas negociações, e aí, né, já chega no escritório, você também, de repente, desconta na equipe, percebe? Chega sem perceber. Então, estamos falando de comportamentos, né, de pessoas. Antes de você ser profissional, você é uma pessoa. Como que você está gerenciando a sua mentalidade, as suas emoções, e que não começam ali só na sua carreira profissional, já vem lá de trás. Os padrões que você traz da sua infância, enfim, como eu falei, autoconhecimento é um baú, né? Então, assim, tem coisas, né, que são importantes serem conhecidas antes e continuar essa construção, né? Essa jornada aí contínua sempre. Autoconhecimento é tudo. Show de bola. Sim. Nossa, amei o bate-papo. Sempre é bom, né? A Tamiris, eu adoro. Estão mais leves? É bom que a gente já vai liberando também, né? Já sai assim, né? Mais leve. Já sai um pouquinho da caixinha fechada do estresse. Não, você vê, a gente já chega todo, ai, trânsito, afobada, né? Aí agora você já tá leve, é muito bom. É, muito bom mesmo. Bom, gente, bom, amei. Nosso bate-papo tá chegando no final, 1 hora é pouco pra gente debater ou falar sobre esse assunto, eu acho que é muito pouco. Acho não, tenho certeza. Quem sabe tem uma parte dessa futuramente. Mas o que a gente sempre pede aos nossos convidados é que você deixe aí uma mensagem para os profissionais que nos acompanham, para as pessoas que nos acompanham, sobre a importância do autoconhecimento, do conhecimento do perfil, tanto do seu próprio perfil, como do perfil do próximo, né? Para melhorar aí a vida profissional, a vida pessoal. Deixa para nós aí uma mensagem. Legal. Vou deixar essa mensagem, que é algo que eu acredito muito, como eu já falei para vocês, né? Acho que ao longo da nossa conversa a gente já conseguiu, né, deixar bem, assim, realmente evidente a importância, né, do autoconhecimento ao longo da nossa jornada quanto pessoas mesmo. E aliás, a mensagem, né, que eu quero deixar, nem nenhuma frase, mas é o que eu já falei aqui, e que é o que eu acredito muito e trago no meu trabalho, que é: você é o maior ativo do seu trabalho, né? Então, quanto antes você realmente se conhece como um ativo, né, ou seja, um ativo a gente precisa cuidar, precisa investir, né, porque ele é um recurso, a humanidade precisa começar a se atentar para a finitude, né? A gente se esquece disso. Então, tudo tem um fim. E nós também somos um recurso que temos o nosso fim. Seja, né, a parte mental, né, emocional, quanto que eu vou me desgastando. Então, quando a gente toma essa consciência que eu sou o ativo, aí eu começo realmente a cuidar de mim, aos impactos que isso vai ter. Então, a minha mensagem é: você é o maior ativo do seu trabalho. E aí eu deixo 2 perguntas para que a pessoa possa gerar essa reflexão, né? É realmente se conectar com ela e já gerar o autoconhecimento. Se a gente está falando disso, é importante que ela ache a própria resposta. Então, considerando que você é o maior ativo do seu trabalho, se você for partir por esse ponto, eu queria te perguntar por quem hoje você passaria a cuidar de você como sendo esse ativo? Por quem? Porque às vezes a gente não faz as coisas por nós. Mas quem? Será que pelo seu filho você passaria a cuidar mais da sua saúde? Será que, de repente, né, você quer chegar com mais disposição para estar à frente da sua equipe ali no trabalho? Enfim, por quem que você se cuidaria mais como sendo esse ativo do trabalho? E deixa a segunda pergunta, que é: o que você... Aliás, não, vou deixar mais 2 perguntas. Eu me animei com as perguntas, gente, são 2. Ela gosta de uma em complemento à outra. Porque as perguntas vão gerar reflexões para vocês. As pessoas refletirem, né? Então, e vão realmente gerar o que faz sentido para vocês, né? Então, assim, a primeira é você responder por quem, né? E aí eu quero saber o que você e essa pessoa que você identificou vão ganhar juntas quando você estiver desfrutando, né, da sua saúde, você estiver sendo esse ativo do seu trabalho, cuidando mais de você. O que vocês vão ganhar juntas? E a última é: o que você perde se você não estiver cuidando, né? Se você
enfim, continuar deixando de cuidar ou, né, não cuidou ou continuar deixando. O que perde? Quando a gente se dá conta desses pontos, a gente não deixa a vida passar assim tão no automático. Verdade. Muito bom, amei as mensagens. Já anotei as perguntas, estou respondendo internamente já. Exatamente. Maravilhoso. Trabalhar bastante isso, porque realmente a gente vem numa pegada que você acha que tá tudo bem e vai absorvendo, eu dou conta, e falta essa consciência de que a gente realmente também é finito. Né? Você também tem desgaste emocional, físico, exatamente. E a partir do momento que a gente tem consciência disso, você começa a olhar melhor para si, né? Sim. A gente se desenvolveu muito como humanidade, isso é maravilhoso. Mas quanto antes a gente enxerga que a gente também tem as nossas limitações e as coisas acabam, verdade, a gente vive melhor, com mais qualidade, né? Com certeza. Concordo. Tamires, só tenho a agradecer, né? Nós temos aí a agradecer a sua presença, ter contribuído tanto com a gente, com o nosso público, com os seguidores, com os ouvintes, e de um assunto tão importante, né, na atualidade, e que a gente vê cada vez mais as pessoas sofrendo aí por questões, né, de saúde emocional, e o quanto isso impacta também na parte profissional. Né? Acho que só tenho a agradecer. Gostaria que você deixasse aí também as suas redes sociais, o pessoal que quiser entrar em contato contigo ou então acompanhar um pouco do seu trabalho, deixa aí pra gente, pro pessoal seguir também. Legal. Eu agradeço também, mais uma vez, tá? Amei estar com vocês. Espero ter contribuído, né, com o pessoal que também vai ouvir a podcast. E a minha rede é Tami Melo, né, no Instagram. Tami e Melo com L só, é tudo junto. Por lá vocês podem, né, pra quem também quiser já mandar direto a mensagem, né, talvez pra também aliviar vocês, né, de ficarem recebendo as mensagens. Quiser mandar por lá o direct já pedindo a avaliação, né, pra quem recebe aí de presente dessa nossa conversa de hoje, pra realmente tornar ainda mais proveitoso, já concreto. Já mande, eu já estou esperando a sua mensagem, hein, Gisele? Tá indo desse encontro, eu já te mando no WhatsApp, olha só, já está maravilhoso. Então, eu já te sigo lá no Instagram. Isso aí. É legal, olha, conhecer sabotadores mudou a minha jornada, de verdade. A minha também. Então, assim, né, não deixem, pra quem fez sentido, vale a pena. Preciso conhecer os meus. Show de bola. Maravilhoso. Amei, meninas, obrigada. Nós que agradecemos. Gi, sua rede social? Engie.gisele.azevedo. Isso aí, não deixem de acompanhar @engenheiras notáveis, @menezesma, de acompanhar a gente aqui com os nossos conteúdos, se inscrevam no canal e também acompanhem aí os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, mais uma vez fechando aqui com um agradecimento especial a eles, né, Gi? Isso aí, pessoal, sigam os nossos apoiadores aí nas redes sociais. Então, Suprema, Imper Solutions, IDD, Soncine e a Procrio. Isso mesmo, e muito obrigada aí pela atenção, pela audiência, continue nos seguindo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!